Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 18º dia de prática da nossa jornada de 30 dias de meditação. Eu quero trazer para vocês hoje um tema muito importante e que abrange todas as áreas da nossa vida, que é o da comunicação não violenta. A gente veio trabalhando ao longo desses dias diversos aspectos de reconhecimento de emoções, de conflitos internos. E hoje eu queria trazer para vocês um ponto que vai além do próprio eu, que é a forma com a qual nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta. E toda relação há a possibilidade de ter algum conflito, algo que precisa ser de alguma forma solucionado. E eu quero trazer para vocês uma reflexão nesse sentido. Eu vou me basear em 2 livros que eu gosto muito. Um é do professor Hermógenes, não sei se vocês conhecem. O professor Hermógenes, ele foi um dos primeiros praticantes de yoga no Brasil. Ele levou grande parte da filosofia do yoga para o Brasil. Ele tem esse livro que é o Convite à Não Violência e ele traz muitos conceitos de Gandhi que estão nesse livro que foi escrito pelo seu neto, The Gift of Anger. Esse livro é muito bom, ele fala muito sobre a comunicação não violenta, que hoje as pessoas chamam de CNV. Então eu queria começar com vocês nessa prática, falando que muitas vezes a forma como a gente se expressa, ela utiliza um mecanismo de reconhecimento do que o outro está expressando naquele instante. Nós temos aí um aparato cerebral caracterizado por neurônios que reconhecem comportamentos de acordo com as vivências que a gente teve na nossa vida. E a gente chama esses neurônios de neurônios espelhos, ou seja, eles refletem muitas vezes o comportamento que o outro está tendo naquele instante de conflito. Então, quando uma pessoa chega falando algo para você que de alguma forma não é tão agradável, você tem a tendência de seguir aquele comportamento de forma inconsciente. E aí o que eu quero propor para você é exatamente essa análise um pouco de fora hoje sobre uma situação que você teve que foi conflituosa e que não teve um final tão bacana assim, pelo menos naquele momento. E aí eu quero conversar com vocês a respeito exatamente de alguns passos que a gente pode tentar desenvolver dentro da nossa prática de meditação, mas também na nossa vida, e que correspondem a essa comunicação não violenta. Então eu convido você a se ajeitar aí na sua postura. Já fecha os seus olhos nesse instante. E eu convido você a se conectar com a sua respiração mais uma vez, nesse primeiro momento, a sentir o seu corpo. Vá aterrissando agora na prática, trazendo a sua atenção para tudo que se manifesta e mantendo então o seu nível de consciência. Traga à sua mente um conflito que você teve no seu passado, recente ou mesmo um passado mais distante, um conflito que você teve com alguém e que naquele momento do conflito não teve de fato uma resolução boa. Mas é como se você observasse de fora agora nesse instante. Como se você estivesse vendo essa cena. Eu convido você a refletir até que ponto você agiu de forma inconsciente naquele momento. Até que ponto você se espelhou de forma inconsciente no outro comportamento. E instintivamente respondeu não de acordo com você, com a sua essência, mas de acordo com a situação.
Apenas observe. Tente se lembrar dos pensamentos que vieram até sua mente naquele instante, se for possível. Muito bom. Agora a gente vai fazer o seguinte exercício. Ao invés de olharmos de fora da situação, eu convido você a vivenciar essa mesma cena, mas nós vamos fazer algumas alterações nela. Então veja a outra pessoa que está com você nesse conflito, e ao invés de você ficar pensando o tempo todo no que responder imediatamente, você sente até que o seu corpo está preparado ou para fugir ou para lutar. Você está armado, armada até os dentes de respostas, de pensamentos. Você não está escutando a pessoa falar. Eu convido você agora a perceber o seu corpo físico e a relaxá-lo. Solte os ombros, abra o seu peito, relaxe as suas costas, seus pés. Perceba que o seu corpo respondeu instintivamente a esse pensamento, a essa mentalização. Perceba que quando você se abre, no sentido mesmo físico da palavra, da postura, sem criar essa reação imediata, você já sente até uma mudança mental. O primeiro passo da comunicação não violenta é exatamente escutar atentamente. Porque quando a gente escuta, quando a gente está atento e não no automático mais, esse mecanismo dos neurônios espelho, eles não funcionam mais desse tipo. Esse tipo de resposta automática. Há uma mudança nesse processo. Então, o primeiro passo é ouvir. Visualize então você ouvindo o que a pessoa está falando naquele instante. Mesmo que a pessoa esteja fora de si nesse momento, mesmo que ela tente de alguma forma te atacar pessoalmente, primeiro se abra para escutar, sem querer trazer as respostas prontas. Porque pode ser que você precise de um tempo maior do que o dessa conversa para pensar sobre as coisas que foram levantadas, para que você possa então finalizar essa situação de acordo com a sua essência. O primeiro passo foi dado, que é o de escutar atentamente. O segundo também foi dado, que é o de não buscar respostas a todo momento. Não é uma disputa de egos. Então baixe a guarda. Muito bom. O terceiro passo é conseguir compreender se esse é o melhor momento, até mesmo para você se posicionar. Porque o que a pessoa está te mostrando nesse instante, através dos comportamentos, pode ser que ela esteja também fora da sua própria racionalidade nesse instante. Ela está agindo por impulso, de forma inconsciente. Então tenha também essa empatia de se colocar no lugar dessa pessoa nesse momento. Esse é um dos passos mais difíceis da comunicação não violenta. É se colocar no lugar do outro. E perceber que todos nós temos dias ruins nas nossas vidas. Muitas vezes a gente cria algumas coisas na nossa mente. A gente vai acumulando ao longo do tempo também, tudo isso dentro aí da nossa mente, do nosso coração. E aí quando a última gota cai dentro desse copo, tudo se extravasa de uma vez. E muitas vezes é difícil
controlar toda essa potência energética que foi sendo represada. Então, utilize essa situação também como uma forma de aprender, através do outro, do comportamento do outro. Muito bom. Se puder agora, dê a sua opinião, seja no sentido de conversar com essa pessoa depois, ou mesmo de se posicionar de forma objetiva, clara, não irônica, colocando seus pontos, tentando mostrar que a situação não precisa ser pessoal, ela pode ser também impessoal. Para mostrar a sua satisfação ou não com algo, você não precisa denegrir a pessoa, mostrar os defeitos dessa pessoa. Muito bom. Agora eu convido você a perceber o quanto todas as pessoas que estão à nossa volta nos ensinam diariamente. Tanto pelo lado positivo, quanto também por aquele no qual a gente não seguiria, a gente não faria da mesma forma, a gente não se posicionaria do mesmo jeito. Essas pessoas que nos desafiam muitas vezes, elas são os nossos verdadeiros mestres, porque elas nos ensinam a ter tolerância, paciência, empatia e principalmente compaixão. Que a gente possa aprender então com esses momentos, com esses conflitos, a perceber que o outro também tem muitas dores e que ele pode não estar num bom momento. Vá se conectando com a sua respiração. Vá sentindo o seu corpo mais uma vez. Aos poucos vá abrindo seus olhos. Se conectando mais uma vez com esse momento. E para finalizar a nossa prática, eu queria dizer uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: nós não somos de todo bons e nós não somos de todo ruins. Todas as pessoas com as quais a gente convive, elas têm os dois lados. Em algumas situações conflituosas, querendo ou não, a gente acaba ampliando essas questões que nos desagradam. Então é importante perceber que estamos todos no mesmo caminho da evolução pessoal, espiritual, humana, e que a gente possa cultivar um pouco mais de empatia e compaixão dentro de cada um de nós, que estamos longe de sermos perfeitos. Que você tenha um ótimo dia, paz e luz na sua vida. Tente fazer também a prática de aprofundamento, que vai trazer outros conceitos mais importantes sobre o poder da palavra, que a palavra é o verbo. E às vezes uma frase que você fala para a pessoa vai marcar a vida dela para todo sempre. Namastê. Até breve.